Olá, seja bem-vindo a esta aula sobre função. Esta aula é básica. Nós vamos aprender apenas o que é uma função e depois vamos ver as diferentes formas de representar uma função. Vamos então para o primeiro ponto. O que é uma função? Bem, para compreender o conceito de função, nós vamos usar esse exemplo. Nós aqui temos dois conjuntos. O conjunto A, que é um conjunto de meninas, e o conjunto B, que é um conjunto de amigos. Função é uma correspondência entre dois conjuntos que cumpre determinado requisito, que veremos já daqui a pouco. Vamos ainda corresponder esses dois conjuntos. Nós temos aqui que as meninas a Isabel, Marcela e Maria são amigas do Ricardo, a Maura é amiga do Paulo e a Manuela é amiga do Júlio. Então, temos aqui a correspondência. Esta correspondência é função. Por que é função? Bem, uma função é uma correspondência entre dois conjuntos em que cada menina do conjunto A só pode ter, todas as meninas aqui têm de ter amigo. Primeiro, todas as meninas daqui do conjunto A têm de ter um amigo lá no conjunto B. Segundo, cada menina só pode ter um único amigo. Ou seja, o que é que não pode acontecer aqui? Não pode acontecer de ter uma menina aqui que não tem amigo, não pode acontecer isso. Por isso é que temos aqui cada elemento do conjunto A. Todas as meninas devem ter amigo. Segundo, deve ter apenas um e um único elemento do conjunto B. Ou seja, cada menina aqui só pode ter um único amigo. Então está entendido que é uma função. Vamos agora dar um nome a cada elemento da função. Vamos começar então com o conjunto A. O conjunto A, que é um conjunto de partida onde a seta parte, é conhecido como domínio da função. Quer dizer que o conjunto A, que é o conjunto de partida, é conhecido como domínio da função. E cada elemento do domínio é chamado de objeto. Então, aqui já compreendemos que o conjunto A é o domínio da função e cada elemento do domínio chama-se objeto. E o que dizer de B? O conjunto B, este é domínio e este é contradomínio. O conjunto B é o contradomínio da função. E os elementos do conjunto B que são correspondentes de objetos são chamados de imagens da função. Mas aqui precisamos prestar atenção a um pormenor. Se eu tiver aqui, por exemplo, a letra H e a letra U, conforme vemos aqui, as letras H e U não são imagem de nenhum objeto, não é? Então quer dizer que elas fazem parte do contradomínio, mas apenas esses que são imagens de objetos é que fazem parte do conjunto imagem. Então, imagem da função são esses elementos todos que estão aqui, do A até o G. Mas o contradomínio da função, é todo o conjunto de chegada, que é o B, tal, completo. Agora, há alguns casos que é uma coincidência. Há alguns casos, se eu apagar aqui o U e o H, teremos uma coincidência. Qual coincidência? Teremos que todos os elementos do contradomínio, ou seja, todos os elementos de B, são imagem de objetos, não é? Então, nesse tipo de caso, o contradomínio é igual ao conjunto imagem. Mas se eu acrescentar aqui um elemento no contradomínio que não tem imagem, então quer dizer que essa função
Nesta função, o contradomínio e a imagem são diferentes. Muito bem. Agora que já entendemos, já aprendemos o nome de cada elemento aqui na função, vamos ver um contra-exemplo, ou seja, vamos ver um caso que não é função. Nós temos aqui esse caso, né? Nós temos aqui amigos, não é? E temos aqui o conjunto B, que nesse caso é o contradomínio, são meninas, não é? Aqui está escrito meninos, pronto, vamos meter um A aqui. Pronto, meninas. Muito bem. Temos aqui que o Ricardo tem três amigas, o Júlio é amigo da Manuela, e o Marcelo e o Luís não têm amigas. A pergunta é: será que este é um exemplo de função? Está claro que não é, né? Porque é um contra-exemplo. Mas não é por quê? Então é só lembrar do conceito. Não é porque temos aqui um menino que tem mais de uma amiga, não pode. Cada menino aqui só pode ter uma amiga. Então esse é o primeiro motivo pelo qual esta correspondência não seja uma função. E ainda tem mais um segundo motivo. O segundo motivo pelo qual esta correspondência não seja função é que nós temos aqui dois meninos, não é? Que não têm amigas. Então, esse exemplo também não é uma função, por quê? Porque todos os que estão aqui devem ter uma amiga lá e deve ter só uma amiga. Então, ele descumpre com os dois critérios de função. Então, por isso é que essa correspondência não é uma função. Agora, a pergunta é, como é que se vê no gráfico? Nós depois veremos que uma das formas de representar uma função é por meio de gráfico, né? Representação gráfica. Como é que eu no gráfico posso ver se, se, se tal gráfico é de uma função ou não? Bem, vamos ver isso no GeoGebra. Aqui no GeoGebra fica muito fácil ver se um determinado gráfico é de uma função ou não. Bem, para fazer isso, o aluno precisa apenas pegar uma régua. Eu aqui tenho esta reta vermelha, que vai fazer a vez da régua do aluno. Coloque a régua na vertical e movimenta a régua em torno do gráfico. O aluno terá que, se esta régua tocar o gráfico num único ponto, em todo o movimento, então quer dizer que este gráfico é de uma função. Mas se tocar a régua em mais de um ponto, ou se a régua tocar o gráfico em mais de um ponto, então quer dizer que esse gráfico não é de uma função. Olhem um exemplo daqui. Por exemplo, olhem, esta régua vermelha tocou este gráfico em mais de um ponto. Se eu parar aqui, eu tenho que esta régua tocou esse gráfico aqui e aqui. Então quer dizer que este objeto menos 2 tem dois amigos, que é este 1 que está aqui e este 5 que está aqui em cima. Ou seja, um único objeto, que é este x, que é o menos 2, está correspondido a, a esta imagem e também a esta imagem. Então quer dizer que um objeto tem duas imagens. Então quer dizer que por tocar este gráfico em mais de um ponto, então quer dizer que esse gráfico não é de uma função. Isto aqui, esse gráfico não representa uma função. Vamos passar para o segundo gráfico. Ao mover este gráfico, notamos que em todo o movimento, a régua vermelha tocou o gráfico num único ponto. Se eu parar aqui, tocou apenas aqui. Se eu caminhar para aqui, ela toca apenas aqui. Se eu caminhar para aqui, ela toca o gráfico apenas aqui neste ponto. Então quer dizer que este gráfico aqui é de uma função. E o que dizer deste gráfico aqui? Se eu passar a régua no gráfico, olha, tocou apenas aqui. Se eu passar a régua pelo gráfico, é fácil notar que esta régua, em todo o seu movimento, em todo o trajeto, tocou o gráfico num único ponto.
Ou seja, se eu parar em qualquer ponto, ela vai tocar o gráfico num único ponto. Olha, aqui, por exemplo, tocou apenas aqui. Se eu mover para aqui, tocou apenas aqui. Então, quer dizer que cada objeto está associado a uma única imagem. Então, quer dizer que este gráfico aqui também é de uma função. Então, está claro quando é que uma correspondência é uma função ou não. Vamos agora avançar para o segundo ponto da aula, que são as formas de representação. Uma função pode ser representada de diversas formas. Vamos começar com a primeira. A primeira forma é pelo diagrama de Venn. Os exemplos que o professor usou no início são pelo diagrama de Venn. É um diagrama em que é colocado um objeto no lado de cá e um objeto no lado de cá. Aqui teremos o ponto de partida, que é o domínio. Aqui teremos o ponto de chegada, que é o contradomínio. E teremos setas flechando para cá, fazendo com que um elemento deste lado corresponda a um elemento deste lado. Esta forma de representação, que é a forma que o professor usou nos exemplos e contra-exemplos, não é? Então, é a forma de representação pelo diagrama de Venn. Vamos passar para a próxima forma. A próxima forma é a expressão analítica. O que é expressão analítica? A expressão analítica é uma equação ou uma expressão algébrica. Como é que uma função pode ser representada pela expressão analítica? Bem, nós temos aqui que eu posso dizer que a função f é uma função que faz corresponder cada x ao seu quadrado. Ou seja, essa função, ela transforma cada x no quadrado dele. Outra forma de escrever isso é que f, a variável de x, é igual... O que a função faz com x? Transforma ele no quadrado dele. Então, está aqui. Como também o f de x pode ser representado por y. Então, terei que y igual a x ao quadrado. Essas três formas são representações analíticas, são expressões analíticas da mesma função. Quer dizer que o significado é o mesmo, só são diferentes formas de escrever. Vou considerar aqui um segundo exemplo. Eu tenho aqui que g é uma função que faz o quê? Que transforma cada x no dobro dele e ainda adiciona uma unidade. Então, f transforma x em 2x mais 1. Então, quer dizer, eu posso escrever também assim, f de x igual, multiplica essa função, o que faz? Multiplica o x por 2 e depois acrescenta 1. Esse g de x também posso substituir por y. Então, aqui terei que y vai ser igual a 2x mais 1. Então, esta é a forma de representar a função analiticamente, ou seja, por meio de uma expressão analítica. Vamos agora passar para outra forma de representação, que é em forma de tabela. Bem, a tabela de uma função, o aluno pode construir tanto na vertical como na horizontal. Depende do aluno. O aluno pode representar na vertical ou na horizontal. O caderno comete o aluno vê o que fica mais bonito ou o que é mais prático para ele. Aquelas duas funções que representamos analiticamente no ponto anterior, vamos agora usar aqui. Aqui nós teremos que f de x igual a x ao quadrado. Então, aqui no gráfico eu vou ter, primeiro, a variável, que é x, e depois terei o f de x, que é a imagem. A variável é o objeto. O f de x, no caso, é a imagem.
Então, vou preencher a tabela. Eu tenho aqui f de x, não é? O que farei? Bem, eu vou atribuir aqui valores. Menos 3, menos 2, menos 1, 0. 1, 2, 3. Bem, os objetos estão aqui atribuídos, né? Agora, eu vou ter que calcular o valor das imagens. Se x for igual a menos 3, qual será o valor da imagem? Ou o valor da função? Então, eu terei aqui que f de menos 3 vai ser igual a x ao quadrado, né? Então, vou pegar o menos 3, vou elevá-lo ao quadrado. Isso é igual a menos 3 vezes menos 3, que é igual a 9. Então, quando x é menos 3, a função é 9. Depois, aqui, x é menos 2. f de menos 2, x é menos 2, vai ser igual ao menos 2 ao quadrado. A menos 2 ao quadrado, isso vai ser igual a menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2, 4. Quando x é menos 2, a função é igual a 4. Menos 1. f de menos 1 vai ser igual a menos 1 ao quadrado, que vai ser igual a 1. 0. f de 0 vai ser igual a 0 ao quadrado, igual a 0. Essa função transforma cada x no seu quadrado. Então, vou continuar. Aqui é 0, conforme vimos aqui. Seguindo a mesma linha de raciocínio, se x for 1, a função vai ser 1 ao quadrado, que é 1. Se x for 2, a função vai ser 2 ao quadrado, que é 4. Se for 3, a função vai ser 3 ao quadrado, que é 9. Então, preenchi a tabela. A tabela também consegue nos ajudar a ver qual é o comportamento da função. Então, por isso aqui, a tabela é uma das formas de representar a função. Sem eu ter a expressão analítica da função, só de observar a tabela eu consigo ter uma noção do comportamento dessa função. Agora vamos aqui representar uma outra função a partir desta tabela aqui. Então, eu terei aqui que y igual a 2x mais 2. Como também podia ser h de x, por exemplo, igual a 2x mais 2. Tanto faz. Neste caso aqui, eu vou usar essa forma aqui, para variar. Aqui, eu já usei essa forma aqui. Neste caso, eu vou usar essa forma aqui. Então, eu tenho que y não é... Tenho a minha variável independente, que é x, que no caso é o objeto, e depois tenho y, que é a função. O que esta função faz? Essa função transforma x em 2x mais 2. Ou seja, essa função, qual é a função da máquina de lavar roupa? A função da máquina é fazer com que a roupa suja colocada nela seja transformada em roupa limpa. A função dela é lavar a roupa. Então, o que eu coloco aqui nessa máquina? Nessa máquina de lavar, nessa máquina aqui, que é a máquina Y, a máquina H de X, eu coloco X, que é a roupa suja. O que ela me dá de volta, depois de fazer o trabalho, depois de cumprir com a função dela? Ela me dá a roupa limpa, que é fazer o quê? É multiplicar o X por 2 e depois adicionar 2. Vamos então preencher isto. Eu aqui terei menos 2, aqui terei menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os valores do objeto nós podemos escolher, mas os valores da imagem nós temos de calcular a partir da expressão analítica. Então, nós teremos o quê? Nós teremos que y, aqui o objeto é menos 2, y de menos 2 igual. Eu agora estou a colocar o quê? Eu estou a colocar uma calça na máquina. A máquina vai me dar o quê? Vai me dar um vestido limpo? Não. A máquina tem que me dar, em função da calça suja que eu coloquei, a máquina tem que me dar a calça limpa, porque é calça que eu coloquei. Então tem que usar o menos 2 aqui. Então vai ser menos 2, o 2 multiplicando com o x, que no caso é menos 2, mais 2. Isso vai ser igual. 2 vezes menos 2 vai ser menos 4.
mais o 2 que está aí. Isto vai ser igual a menos 2. Então, quando x é menos 2, y também é menos 2. Depois tem aqui x é menos 1. Y de menos 1 vai ser igual. Nós temos aqui, agora já não coloquei calça, que é menos 2. Agora estou a colocar um vestido, que é menos 1. Então, a máquina tem que me dar o vestido limpo. Então, vamos ver qual é o vestido limpo nesse caso. Y, x é menos 1. Então, o x vai ser menos 1. Então, aqui vai ser 2 multiplicando pelo menos 1, que é o valor de x, somando com 2, que está aqui. Isso vai ser igual a 2 vezes menos 1, menos 2. Somado com esse 2 que está aqui. Menos 2 mais 2, 0. Então, quando x é menos 1, y é 0. Quando x é 0, então y, quando x é 0, vai ser igual. Aqui, eu tenho 2 multiplicado com o x, que no caso é 0, mais o 2. 2 vezes 0, 0. 0 mais 2, que vai dar 2. Agora, então, quando x é 0, y é 2. Quando x for 1, então terei y, quando x é 1, vai ser igual ao 2 multiplicando com esse tal 1, que é x, mais o 2, igual. 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4. Isso será 2 mais 2, que será 4. Então, quando x é 1, y é 4. Já entendemos a linha de raciocínio. Então, agora vou fazer diretamente. Quando x for 2, x vai ser 2. Então, vai ser 2 vezes 2, 4. Mais 2, 6. Quando x for 3, 2 vezes 3, 6. Mais 2, 8. Quando x for 4, agora x é 4. 2 vezes 4, 6. 8. 2 vezes 4, 8. Mais 2, 10. Quando x for 5, 2 vezes 5, 10. Mais 2, 12. E por último, quando x for 6. X agora é 6, não é? Y de 6 vai ser 2 vezes 6, 12. Mais 2, 14. Bem, a última forma de representar uma função é por meio de gráfico. Bem, a representação gráfica nós vamos ver no GeoGebra, não é? Para o GeoGebra, para a representação gráfica, nós vamos recorrer ao caso anterior. E nós vamos... Por que ao caso anterior? Porque para a representação gráfica, nós usamos a tabela. É a tabela que usamos que é para representar graficamente. Então, por favor, fixe esta tabela, faça uma foto desta tabela. Vamos representar graficamente esta função aqui. Esta função. Muito bem, vamos representar graficamente a função y igual a x ao quadrado. Então, vamos marcar primeiro os pontos. Nós temos que quando x é menos 3, y é... Deixa eu arrastar isso mais para baixo. Nós temos que quando x é menos 3, y é 9, lá em cima. 9 está aqui. Está aqui, menos 3, 9. Quando x é menos 2, y é 4. Está aqui, menos 2, 4. Quando x é menos 1, y igual a 1. Esse valor eu estou vendo a partir da tabela. A tabela da função y igual a x ao quadrado. Quando x é 0, y não sobe nem desce, é mesmo aqui. Quando x é 1, y também é 1. Quando x é 2, y é 4. Quando x é 3, y é 9. E assim sucessivamente. Agora, como é que se traça o gráfico? O gráfico, o aluno pega uma lapiseira e vai traçando um gráfico que passa em todos os pontos. Quanto mais pontos o aluno tiver, mais fácil será traçar o gráfico. Eu assim, já está claro para mim. Para mim está claro que o gráfico deixa assim, passa por aqui, curva assim até aqui, depois vai subindo assim, 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 continua subindo. Aqui no GeoGebra dá para colocar diretamente. Eu vou colocar o gráfico aqui a partir da função y é igual. O que é igual à função? Y é igual
Eu tenho aqui y é igual a x, y é igual a x ao quadrado. Então, tenho aqui o gráfico. Viram que o gráfico orientou-se a partir dos pontos que tínhamos marcados. Então, os pontos que nós marcamos é para servir de guia. É para servir de guia. Assim como um comboio passa só na linha férrea, esses pontos aqui são a nossa linha férrea. É por meio dele que o comboio faz a trajetória. Então, é assim que se representa graficamente uma função. Então, é o fim da aula. Na próxima aula, nós veremos o que é função afim. Então, aí vamos estudar profundamente um tipo específico de função, que chama-se função afim. Então, até lá, tchau.